Muito tempo havia se passado desde o fatídico dia daquele casamento que acabou por não se realizar. O que a infeliz noiva não poderia supor é que por diversos caminhos do destino encontrariam maneira de levá-la de volta ao mesmo ponto e ao mesmo motivo pelo qual perdera seu noivo. Um tão inacreditável quanto inevitável encontro com um lobisomem. A caçadora e o lobisomem. Ana era conhecida em toda a região por sua habilidade implacável com o arco e por sua coragem ao enfrentar criaturas que poucos ousavam caçar. Nunca se soube como ela havia se tornado uma caçadora. Até poucos anos antes, era apenas uma moça simples do povoado que sonhava em se casar, mas viu o noivo sumir precisamente no dia do casamento. As lendas apontavam para a ação de um lobisomem. Talvez isso tenha movido seu interesse quase obsessivo em caçar. Com o passar do tempo, construiu uma reputação de caçadora que jamais falhava. Ela recebeu uma oferta irresistível: capturar o lobisomem que aterrorizava a aldeia de Vale Blanca. A recompensa era generosa e o perigo desafiador. Afinal, lobisomens eram conhecidos por sua força descomunal e crueldade, especialmente quando a lua cheia os transformava em bestas incontroláveis. Sem hesitar, Ana aceitou o desafio. Armou-se com flechas envenenadas, redes de prata e um punhal, também de prata, forjado especificamente para ferir a criatura. Sua missão era simples: encontrar o lobisomem e trazê-lo vivo ou morto para a aldeia. Nas noites escuras, ela passou a buscar pistas que levassem ao monstro, pegadas profundas no solo, marcas de garras em árvores e relatos dos fazendeiros sobre animais despedaçados que indicavam que ele agia por aquelas bandas. A cada passo, a lua crescia no céu e, com ela, a expectativa de um encontro mortal. Até que um dia, esse encontro aconteceu. Quando finalmente o encontrou, o lobisomem estava à beira de um rio. Sua forma enorme e musculosa refletia-se na água. Ele rosnava baixinho, como se estivesse em agonia. Ana o observou por trás de uma árvore, seus dedos tensos sobre o arco, pronta para disparar, mas algo a deteve. A princípio, a criatura estava curvada sobre si mesma, respirando de forma irregular, enquanto o pelo grosso e escuro que cobria seu corpo começava a se retrair lentamente, como se fosse sugado de volta para a pele. Cada fio daquele pelo ia desaparecendo e parecia causar uma tensão tremenda. O corpo do lobisomem estremecia a cada espasmo. O retorno do lobisomem à forma humana era uma transformação dolorosa e visceral. Ela podia perceber isso, que refletia a luta entre a besta e o homem preso dentro dela. Os ossos começavam a se deslocar de forma audível. Primeiro, o crânio alongado e ferozmente bestial começou a encolher e mudar de formato. Os dentes, antes grandes e afiados como punhais, voltavam a ser humanos, encolhendo e retornando à disposição normal. A mandíbula estalou de repente e o focinho se retraindo fez com que os traços humanos começassem a emergir no rosto, misturados à dor que a transformação impunha. As garras longas e pontiagudas nos dedos se retraíram de forma dolorosa, como se fossem dobradas de volta ao corpo, enquanto os dedos voltavam a ganhar a delicadeza humana. O corpo inteiro começou a encolher, os músculos volumosos e a postura curvada da besta foi sendo lentamente substituído pela estrutura esguia de um homem. As costas arqueadas retornaram à sua forma ereta, os ombros diminuíram e o peito largo de fera encolheu em uma respiração ofegante. A pele que antes era rígida, escura e coberta de cicatrizes, clareou, ficando mais suave e humana, embora coberta de suor e marcada pelos resquícios de uma batalha interna. As orelhas, antes pontudas e altas, baixaram,
reassumindo uma forma humana, enquanto os olhos, antes ferozes e brilhantes, agora assumiam uma expressão humana de exaustão e desespero. Por fim, a criatura, agora apenas um homem, caiu de joelhos no chão, seu corpo tremendo violentamente, como se tivesse sido esvaziado de toda a força. A respiração dele era ofegante, quase asmática, e seus olhos vagaram em confusão enquanto tentou assimilar o que tinha acabado de acontecer. Ele passava as mãos pelo próprio rosto, sentindo a pele lisa, onde antes havia sido pelos grossos, tocando seus próprios traços, como se estivesse redescobrindo a si mesmo. O silêncio após a transformação foi cortante. Não havia mais o uivo da besta, apenas o som débil de um homem que retornava de um pesadelo físico e mental. Após testemunhar a dolorosa transformação do lobisomem à forma humana outra vez, a caçadora, cujo coração antes estava endurecido pela determinação de capturar a criatura, ficou imóvel, incapaz de processar o que tinha acabado de presenciar. A fera violenta e sanguinária que ela perseguira por semanas, a ameaça que aterrorizava a região, agora se revelava como um homem, frágil e vulnerável como qualquer ser humano. O lobisomem, embora bestial em aparência, tinha um olhar que a fez hesitar. Logo em seguida, ele cobriu o rosto, cobriu os olhos, como se a presença de outro ser humano o atormentasse. Tudo em sua postura apontava dor e arrependimento. Já não era o monstro selvagem que ela havia imaginado, mas uma criatura que parecia cansada. Ele parecia mais humano do que ela jamais imaginaria. Ana não sabia por quê, mas em vez de disparar o arco, decidiu esperar. "Quem é você?" perguntou ela, saindo das sombras com sua arma ainda pronta, mas agora com a voz menos dura. "Não escolhi isso", respondeu ele, com voz rouca e cansada. Com o rosto voltado e sem ousar encará-la, continuou. "Fui amaldiçoado por alguém que desejava vingança, e agora sou forçado a me transformar a cada lua cheia." O estranho explicou que a maldição não só o transformava, mas também o fazia perder o controle, como se sua mente fosse aprisionada dentro da besta. Ele lembrava de cada atrocidade que cometia, e era isso que o destruía por dentro. Tentar resistir à fera era inútil, e a cada transformação, ele sabia que mais sangue seria derramado. Ana, que sempre enxergou o mundo de forma simples, caçar ou ser caçado, agora estava diante de um dilema. Aquele pobre homem era uma vítima tanto quanto as pessoas que ele havia atacado. Ela sentia que capturá-lo ou matá-lo não resolveria o verdadeiro problema. Ainda assim, o peso de sua missão estava em seus ombros, e a aldeia esperava o retorno triunfante da caçadora com o lobisomem. "Me mate, por favor", disse ele com amargura. "É isso que você foi enviada para fazer, não é verdade? Pois bem, acabe com isso, antes que eu mate mais alguém." Entretanto, Ana não conseguiu fazer isso. Havia uma humanidade ali que ela jamais havia visto em qualquer outra criatura que caçara antes. Ela sabia que tinha uma escolha a fazer: seguir seu dever ou encontrar uma maneira de quebrar aquela maldição. Quando olhou novamente para o lobisomem, ele havia recuado para as sombras, como se algo o estivesse chamando. Nesse momento, ela sentiu uma pontada de pânico. Ela não levaria a cabeça do lobisomem, mas uma história diferente. Nem todos na aldeia a entenderiam, mas Ana sabia que tinha feito a escolha certa. Ela havia encontrado algo muito mais valioso do que uma recompensa: a possibilidade de descobrir qualquer coisa sobre o seu noivo. Ela iria perguntar àquele homem sobre o que havia acontecido com ele, nem que fosse para encerrar de vez aquela esperança secreta que ela tinha de reencontrá-lo. Na noite em que o noivo havia desaparecido, tudo que foi encontrado foram os restos da roupa dele, que ela reconheceu como sendo as que ele estava usando no dia do casamento. Estavam reduzidas a trapos rasgados. Ana lembrava disso com amargura,
enquanto avançava com passos silenciosos em direção aonde o lobisomem havia sumido. Em direção às sombras onde aquele homem estranho havia se ocultado. O arco firmemente segurado em suas mãos e cada movimento calculado com precisão. A floresta estava envolta em uma penumbra. O vento soprava suave entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem segredos antigos. O luar pálido, filtrado pelas copas das árvores, lançava sombras longas e distorcidas no chão, coberto de musgo. E numa crescente, as nuvens se descortinaram, e outra vez, a lua grande e amarela surgiu soberana. E nesse momento, estando outra vez exposto à sua influência, o lobisomem começou a se transformar de volta à forma de besta. Nessa hora, Ana virou-se para garantir que ele seguia com a forma humana. Entretanto, deu-se conta de que ele já não estava em nenhum lugar onde ela pudesse identificar. Ela sabia que ele estava por perto. As marcas de garras nas árvores e as pegadas profundas no solo não deixavam dúvidas. Mas nem de longe poderia supor o que a aguardava quando o encontrasse novamente. Com toda a inocência do mundo, continuou procurando, agora com o arco já desarmado. Sua respiração estava controlada, mas o coração batia rápido, em estado pleno de alerta. De repente, um som baixo e sibilante ecoou pela floresta. Um ruído suave, sutil, quase como um vento estranho que vinha de todas as direções. Ana, alerta outra vez, virou-se em direção ao som, mas não viu nada. Os galhos das árvores acima começaram a balançar e um calafrio subiu por sua espinha. O instinto de caçadora começou a gritar. Algo ali estava muito errado. Ela tentou se recompor e observar ao redor, mas agora havia uma presença no ar, como se as sombras da floresta estivessem observando-a, preparando-se para atacá-la. Um estalo repentino no meio das árvores a fez girar rapidamente, seu arco voltando à posição. Ela ouviu passos pesados ao redor, distantes e próximos ao mesmo tempo, como se a criatura estivesse circulando, espreitando. O lobisomem, a única coisa que ela deveria temer, continuava fora do seu campo de visão. Foi quando, de repente, uma figura colossal emergiu à frente dela. Ana congelou, seus olhos arregalados, fixos na criatura. O lobisomem, outra vez transformado, a encarava imóvel. Os músculos poderosos ondulavam sob o pelo espesso e escuro, e ele rosnava baixinho, como se estivesse em dor ou conflito. As garras afiadas cravavam-se no solo úmido e sua cabeça pendia levemente, como se lutasse contra algo dentro de si. Ana, num reflexo, armou o arco e mirou. A flecha envenenada já estava preparada, a corda do arco tensionada, mas algo a deteve. Quando a criatura se moveu lentamente, revelando seus olhos brilhantes e amarelos, não havia apenas ferocidade neles, havia dor. O olhar da fera encontrou dela por um breve segundo, e nesse instante, Ana viu algo ainda mais profundo. Ele não era apenas uma besta assassina. Havia uma tristeza e uma humanidade inexplicável por trás daquele olhar monstruoso. Um olhar que ela estranhamente reconhecia. O lobisomem rosnou, mas não avançou. Ana, ainda com o arco erguido, sentiu sua mão tremer pela primeira vez em uma caçada. Frente a frente com a criatura, algo dentro dela havia mudado. A ameaça estava ali, mas a vulnerabilidade que o lobisomem exalava era palpável. Ele não era um monstro incontrolável, era um ser preso entre duas naturezas, e era isso o que a fazia hesitar. As luzes fracas da lua iluminavam o contorno da criatura, tornando seus movimentos lentos e pesados, como se cada passo fosse um esforço monumental. A tensão no ar era quase insuportável. O silêncio da floresta amplificando cada respiração pesada de Ana e o rosnado contido do lobisomem, que por algum motivo inexplicável
também não avançava para atacá-la. A poucos metros de distância, a caçadora e a besta se encaravam, como estudando-se um ao outro. Ela sabia que aquele momento seria decisivo, mas por mais que sua lógica gritasse para agir, algo ainda mais profundo a detinha. Era algo naqueles olhos. Ela baixou o arco levemente, sem perceber que sua decisão já estava tomada. Continuou parada, o arco ainda na mão, mas sua guarda já estava baixa. O lobisomem, imóvel à sua frente, parecia tão hesitante quanto ela. O momento de tensão inicial estava se esvaindo, e algo no ar fez com que Ana respirasse mais fundo, quase aliviada. Ela baixou o arco por completo, seus olhos fixos nos olhos do lobisomem, que não avançava, não rosnava mais. E o que parecia ser o fim de um confronto estava se transformando em uma trégua silenciosa. Entretanto, antes que pudesse reagir, algo a agarrou pelas pernas. Ana foi puxada para o chão com uma força brutal, caindo com o rosto no solo. Seu arco voou de suas mãos e ela ouviu um rosnado atrás de si. Virou-se com dificuldade, mas não foi rápido o suficiente. Era o lobisomem, brutal e ágil, agora completamente bestial, sem nenhum traço ou vestígio do humano que havia estado ali. A batalha interna que parecia acontecer dentro dele finalmente havia terminado. E claramente, o mal havia vencido. A criatura monstruosa segurava Ana com garras afiadas e olhos ferozes, algo que ela nunca havia enfrentado. Ela lutou para se soltar, mas a criatura arrastava com uma força sobre-humana, jogando-a contra o tronco de uma árvore. O impacto fez sua visão escurecer por um segundo, e quando tentou se levantar, o lobisomem estava sobre ela, agora rosnando alto, seus olhos cheios de fúria. Não havia mais hesitação, apenas a ameaça iminente de um predador furioso. O pacto de não agressão estava desfeito, e agora Ana não era mais a caçadora, ela era a caça. Os olhos do lobisomem, que antes transmitiam humanidade, agora estavam repletos de pura selvageria. A trégua havia acabado e Ana estava presa. Em meio à escuridão, mais criaturas surgiam, sombras que se moviam ao redor dela e do lobisomem. Ela não estava lutando apenas contra uma fera, mas contra toda a natureza que havia à sua volta. E acima de tudo, contra a certeza de que havia cometido um erro fatal. Com a força desesperada, ela tentou alcançar o punhal de prata escondido em sua bota. Mas antes que pudesse puxá-lo, o lobisomem avançou outra vez sobre ela, rasgando a terra ao seu lado, seus dentes à mostra, como se saboreasse o momento que precedia o ataque. Ana estava cercada, sem chance de fuga, e percebeu tarde demais que sua presa havia sido uma armadilha o tempo todo. Ela tinha sido atraída, levada por falsas suposições, e agora era alvo de algo muito mais antigo e sombrio. Quando ela sentiu que tudo estava perdido, o frio cortante da madrugada lhe apertava o peito, o rosnado do lobisomem reverberava em seus ouvidos e as sombras se fechavam ao seu redor, como predadores aguardando o momento final. Seus músculos estavam tensos, a respiração pesada, e o som dos galhos quebrando sob o peso da fera era o único ruído no silêncio mortal da floresta. Foi quando, de repente, em meio àquela tensão sufocante, uma luz fraca e suave começou a se espalhar no horizonte, mal perceptível no início. O primeiro raio de sol rompeu as copas das árvores, banhando a floresta com um brilho dourado que atravessava as sombras. Um calor inesperado tocou o rosto de Ana, quase como um sopro de esperança, em meio àquela escuridão. O lobisomem, que estava prestes a dar o golpe final, parou subitamente. Seu corpo enrijeceu e ele soltou um uivo estrangulado, interrompido por uma dor invisível. Ele recuou instintivamente, como se a luz do sol queimasse sua carne. Ana assistiu incrédula, enquanto a fera, que momentos antes era pura fúria, começava a contorcer-se, sua forma distorcendo-se outra vez, diante dos primeiros raios da manhã, parecendo se encolher à medida que o dia nascia.
O lobisomem caiu de joelhos, as garras se retraindo, músculos diminuindo, até que em meio a espasmos, sua pele, antes peluda, desapareceu e deu lugar à carne humana. Seu corpo encolheu e, em questão de segundos, a fera monstruosa não era mais do que um homem ajoelhado na terra, tremendo, exausto. Era a segunda vez que ela assistia àquela cena. O sol continuava a subir lentamente, iluminando mais e mais a clareira. O terror sobrenatural das sombras parecia dissipar-se, como névoa, evaporando o calor da manhã. Ana ainda estava deitada no chão, atordoada e sem acreditar no que acabara de presenciar. O homem, o lobisomem, agora estava ali, com a cabeça baixa, ofegante. Ele levantou o olhar para ela. Seus olhos, que antes eram selvagens, agora estavam outra vez cheios de uma tristeza humana. E pela primeira vez, ela viu seu rosto à clara luz do dia e duvidou do que viu. O perigo havia passado e o nascer do sol, como intervenção divina, havia devolvido ao homem sua forma. Ana, ainda tremendo, se levantou lentamente, o alívio misturado ao choque, enquanto o sol preenchia a floresta com sua luz redentora. Aquele homem era alguém que havia desaparecido sem explicação, e era alguém que a caçadora amava. Ela observava o corpo do homem, frágil e vulnerável, ajoelhado na terra úmida e coberta de folhas. Ele estava exausto, seus músculos tremiam, o suor escorria pelo rosto magro, os olhos ainda sem foco. E cabisbaixo, não se atrevia a encará-la. Ana levantou sua arma, os dedos trêmulos segurando o ar. Mas sua mente estava em turbilhão. Cada parte dela gritava para que soltasse a flecha, para que outra vez não desperdiçasse a oportunidade e cometesse o mesmo erro. Que terminasse o que havia começado, mas algo a impedia. Ele então ergueu a cabeça. Quando seus olhos se encontraram, Ana reconheceu de imediato aquele rosto que ela nunca havia esquecido. Era o rosto de Lucas, o noivo desaparecido, que ela amava e que havia perdido, no dia do casamento, sem deixar vestígios, há muitos anos atrás. A dor em seus olhos espelhava o desespero que ele sentia no peito. Lucas, o homem que ela havia procurado por tanto tempo, estava ali diante dela, mas não como o amante que ela lembrava. Ele era o lobisomem que havia aterrorizado a região, o mesmo que ela havia jurado caçar e destruir. O rosto dele, embora mudado pelo tempo e pelo sofrimento, era inconfundível. Ana sentiu o coração parar por um momento, como se o mundo ao seu redor tivesse sido arrancado da realidade. Ela o reconheceu imediatamente. Aquele homem diante dela era o mesmíssimo que uma vez segurou suas mãos com ternura, que olhou em seus olhos com carinho e que ela havia acreditado estar morto. Não, não pode ser, ela sussurrou, sua voz falhando enquanto a verdade devastadora tomava forma em sua mente. Ele tentou se levantar, mas seu corpo ainda estava fraco e exausto pela transformação. Mesmo assim, manteve os olhos fixos nos dela, seu rosto revelando o tormento de alguém que havia vivido anos e anos de angústia e horror. Ana, eu não sabia como te encontrar. Ao dizer isso, a voz dele soou rouca, quase um sussurro, como se cada palavra fosse uma luta. As memórias de suas promessas, das noites compartilhadas, do amor que haviam construído juntos, voltaram como uma avalanche na mente de Ana. Ela havia chorado por ele, rezado por respostas, mas nunca esperava encontrar essa verdade. Lucas não havia desaparecido. Ele havia se transformado em uma criatura amaldiçoada, condenada a vagar nas sombras de sua própria humanidade perdida. Por que você não me contou? Por que você se escondeu? Ana perguntou com desespero, a dor em sua voz misturada com raiva e tristeza. Lucas baixou a cabeça, incapaz de encará-la por mais tempo. Eu tentei, mas a fera... Bem, eu não podia me aproximar de você, a maldição me dominava. E quando a lua cheia surgia, eu me tornava um monstro. Ele engoliu em seco, como se a lembrança fosse dolorosa demais para verbalizar. Eu não queria que você visse isso. Não queria te assustar, nem te machucar.
Ana ficou em silêncio por um longo tempo, tentando processar a magnitude do que acabara de descobrir. O homem que ela havia amado, que ela jurara vingar, era a mesmíssima criatura que ela havia caçado. A dor e a traição se entrelaçavam em sua mente, criando um turbilhão de emoções conflitantes. Entretanto, enquanto o sol subia no céu, trazendo consigo a promessa de um novo dia, ela percebeu que havia algo mais forte do que a maldição que os separava. O amor que ela ainda sentia por Lucas, mesmo agora, diante de verdade tão sombria. Eu deveria ter encontrado outra maneira. Ana sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Lucas tentou se aproximar dela, com passos lentos e hesitantes, seus olhos implorando por perdão. Ana, me deixe ir. Me mate. Você veio aqui para isso, e eu mereço. Mas, por favor, saiba que nunca deixei de te amar. Mesmo como um monstro, você foi a única coisa que me manteve humano. O sol banhava os dois agora, e por um breve momento, parecia que a maldição tinha terminado. O lobisomem havia desaparecido, e restava apenas Lucas, o homem. Ele estava vulnerável agora, indefeso. Um simples ato poderia encerrar tudo. O horror das noites de caça, os gritos de medo ecoando pela vila, os corpos mutilados. Era o que ela havia se preparado para fazer. Tudo levava a esse momento. E, no entanto, mais uma vez, Ana hesitava. Ela sentiu o coração acelerado, o suor frio na nuca. Seu corpo estava pronto para a ação, mas sua mente lutava contra o impulso. Então, quando olhou para Lucas, algo diferente surgiu em seus pensamentos. Uma memória, uma lembrança perdida de tempos mais felizes. Era como se uma voz interna lhe dissesse que aquele não era o fim para ele, que havia algo mais, uma verdade ainda oculta, uma peça faltando nesse quebra-cabeças sombrio. Ana então, com lágrimas nos olhos, abaixou a arma em definitivo. A raiva se dissolveu diante da tragédia da situação e ela percebeu que não podia matá-lo. Não, Lucas. Não o homem que ela amava. Lucas, com os olhos fechados e a cabeça baixa, parecia esperar o inevitável, mas quando ele percebeu que o disparo não vinha, levantou o olhar confuso. Havia uma mistura de alívio e dor em seu rosto. Ana, ele sussurrou com uma fraqueza que partiu o coração dela. Por que você está esperando? Faça o que veio fazer. Ana deu um passo para trás, sua mente girando com pensamentos conflitantes. Eu não sei. Ela respondeu com voz trêmula. Algo me diz que não é assim que deve terminar. Eu não posso fazer isso. A arma agora era como um peso morto em suas mãos. A sensação era de que, se disparasse, algo mais profundo e irrevogável seria destruído. Não apenas Lucas, mas uma parte dela mesma. Ela fechou os olhos por um momento, ouvindo o som do vento, o amanhecer trazendo uma nova luz ao mundo. Algo dentro dela dizia que aquele não era o fim, que havia mais para se descobrir, que atirar naquele momento seria matar uma esperança que ela ainda não compreendia. Então ela largou a arma no chão, seus olhos fixos no homem à sua frente. Eu não vou fazer isso, disse enfim com voz firme. Não hoje. Você está de volta, sussurrou, quase incrédula. Você está de volta. E isso é tudo que importa. E o abraçou. Há sempre mais de uma maneira de resolver as coisas. E desistir das pessoas a quem amamos está longe de ser a melhor delas. Porque ao optar por esse caminho, estaremos, nós mesmos, nos transformando também em feras, em predadores das fragilidades do outro. E se nos tornamos conscientemente predadores daqueles a quem amamos, o que sobrará da nossa própria humanidade? Bom, gente, com essa reflexão, a gente se despede. A história de hoje está contada. Espero que vocês tenham gostado. E para não perder o costume, se você ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar mais histórias como essas. Deixa like que ajuda muitíssimo o canal. E sem mais, um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!